Boa noite a todos. É um privilégio para mim ter recebido esse convite pela liderança da Igreja Fonte aí de Paulo Afonso. Privilégio porque a gente tem acompanhado vocês tanto em oração e recebendo sempre informações do desenvolvimento, do que Deus tem feito aí na vida de vocês, a partir da igreja sendo estabelecida em Paulo Afonso. Privilégio também poder falar para vocês, e uma alegria, porque eu tive o privilégio de viajar para Paulo Afonso e conhecer a região de vocês, não só Paulo Afonso, mas Glória, pude conhecer a escola Dionísio, conhecer também as agrovilas, Cerquinha, Quixaba, enfim, fiz um tour por aí e tive o privilégio então de saber a realidade, os desafios, a maneira de vidas, pude provar a comida e apreciar aquilo que vocês produzem nessa região. Enfim, um grande privilégio, uma grande honra estar com vocês e poder matar um pouco da saudade que ainda tenho no meu coração, das boas lembranças que eu tenho do tempo em que estive aí. Então, eu gostaria de orar, pedindo que Deus, nesse tempo, fale ao nosso coração e que seja um tempo muito especial, tanto para mim como para vocês, pensando no que Deus pode fazer a partir daquilo que vamos meditar no dia de hoje. Feche seus olhos, acompanhe comigo, vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo que temos aqui de poder abrir a sua palavra, estudá-la e aprender nela princípios para a nossa vida, orientações que trazem alento, trazem segurança, trazem, Senhor, a salvação, e a sua palavra que nos dirige e nos desafia naquilo que devemos fazer e viver. Por isso, ó Pai, obrigado pela liderança, pela equipe de missionários atuando na Igreja Fonte, ali em Paulo Afonso, em Glória e na região. Também por todas essas pessoas, irmãos que têm participado e têm conhecido o Senhor, têm apreciado e tem valorizado a sua palavra, o seu plano e seu propósito. Por isso, a Deus, eu peço que nos abençoe, nos ajude nesse tempo, que seja uma oportunidade preciosa para cada um de nós. Agradeço em nome de Jesus e me sinto honrado e privilegiado de poder trazer esse momento de estudo da tua palavra para esses irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Imagino que você, em algum momento da sua vida, já experimentou a triste situação de perder uma oportunidade. Imagino que realmente você já perdeu uma oportunidade. Enquanto eu falo, talvez você está pensando aí, poxa, uma ocasião eu perdi a oportunidade de conseguir um emprego melhor, ou um emprego muito bom, um emprego dos sonhos. Talvez você possa se lembrar de uma situação que você perdeu a oportunidade de fazer um bom negócio. Talvez a venda ou a compra de um carro, a venda ou a compra de uma propriedade, ou até mesmo você pode se lembrar de uma promoção que você ficou sabendo, de uma loja, de um supermercado, e você chegou atrasado naquela situação e aquela boa oportunidade se foi. Oportunidades mais importantes ou de menos valor já passou batido. Nós, em alguma ocasião,
perdemos essa situação. E a minha pergunta para você é: você também já percebeu que em algum momento você perdeu a oportunidade de compartilhar a sua fé? De falar do Evangelho para alguma pessoa? De anunciar a mensagem mais preciosa e importante que alguém pode receber? Quantas ocasiões, né? Para um amigo, para um colega de trabalho, um colega de escola, para um parente, alguém da nossa família, de alguma maneira, em alguma situação, depois de passar algum tempo e refletir sobre ela, você fala: poxa vida, eu perdi uma grande oportunidade de falar, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso porque nós sabemos que essa ordem já nos foi dada, que Deus fala e nos ensina e nos ordena, a nós que já conhecemos o Evangelho, que devemos anunciá-lo e devemos pregá-lo. Vou ilustrar isso com uma situação. Eu não sei se de fato ela aconteceu ou só foi uma situação que alguém ilustrou o que é perder uma oportunidade de proclamar o Evangelho. Aqui em São Paulo, nós temos os metrôs e as estações de metrô têm um nome próprio. Então, certa ocasião, dizem que tinha um missionário, ele estava na Estação da Luz, uma estação do metrô, chamada Estação da Luz. Aquele missionário está ali aguardando uma pessoa e para embarcar no metrô logo em seguida. E enquanto ele está aguardando, uma pessoa se aproxima dele e pede uma informação. E essa pessoa diz: olha, eu estou perdida aqui em São Paulo, estou perdida aqui no metrô, e eu preciso passar pela estação Santa Cruz e depois eu preciso chegar ao meu destino final, que é a Estação Paraíso, pois eu tenho um compromisso ali. Olha só que oportunidade. Esse missionário está na Estação da Luz. Essa pessoa está perdida. Ela precisa passar na Santa Cruz para chegar ao paraíso. Ficou fácil, né? Nessa situação, compartilhar o Evangelho. Jesus é a luz do mundo. Você precisa reconhecer que está perdido. Jesus na cruz pagou os nossos pecados e, perdoado, nós temos a graça de Deus que nos promete morar com Ele para sempre no paraíso. Se Ele não proclamou o Evangelho nessa situação, com certeza Ele pode dizer: eu perdi uma oportunidade tão clara, tão objetiva. Eu queria que agora você acompanhasse comigo, se você tem em suas mãos uma Bíblia, mas o texto vai estar projetado aqui embaixo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, nos versos 3 a 5, mas nesse momento eu vou me deter ao verso 5. Paulo diz aos Colossenses assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E é aqui que eu queria desafiar vocês hoje nessa mensagem. Paulo ora e pede para os irmãos da igreja de Colossenses para que eles orem em seu favor, para que Paulo tenha claramente em sua mente e tenha a percepção e a sensibilidade, e para que eles também tenham a percepção de oportunidades que lhes são dadas para anunciar, para pregar, para compartilhar o Evangelho. Então ele fala: sejam sábios no seu procedimento, ou seja, na maneira de viver, no convívio, nos relacionamentos com as pessoas. Sabedoria. Mas não só isso, ele fala: sejam sábios no procedimento para com os de fora, ou seja, aqueles que não estão na comunidade da igreja, para seus amigos, para com seus vizinhos, para
às pessoas com quem você trabalha. E ele diz: aproveitem ao máximo as oportunidades. E ele diz assim: o seu falar, no verso 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então, Paulo está falando de relacionamentos interpessoais que acontecem no dia a dia, seja lá na feira pública, aquela feira livre que vocês têm, seja no supermercado ou no trabalho, enfim, em qualquer situação. Você tem a percepção de que você tem oportunidades de proclamar o evangelho a essas pessoas, de compartilhar a sua fé, de uma maneira natural, no convívio, no ambiente em que você está, nas relações com as pessoas. Há circunstâncias em que elas dão deixas ou se colocam em situações que nós podemos, então, aproveitar o gancho e falar sobre o Evangelho, sobre o Senhor Jesus. Não só isso, Paulo fala dessa maneira também em Efésios, agora Efésios capítulo 5, vire algumas páginas aí anterior à sua Bíblia e você vai encontrar Paulo falando assim para a igreja de Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, de novo, Paulo está desafiando agora a igreja de Efésios a perceber oportunidades para proclamar o Evangelho, mas não só isso. Vivam de maneira sábia. Vivam uma vida coerente com o Evangelho. Aquilo que você proclama, aquilo que você anuncia, aquilo que você compartilha, tem que ser compatível com sua maneira cristã de viver. Uma maneira de viver pautada nas Escrituras. Uma ética das Escrituras, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida piedosa. E a nossa proclamação nessas ocasiões farão toda a diferença, porque você pode apontar para as pessoas quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, e realmente falar da obra redentora e da salvação que o Senhor Jesus oferece. Não só isso, também voltando a Colossenses, no capítulo 4, um pouquinho antes daquilo que nós lemos, Paulo fala assim para os colossos, a igreja de Colossenses, e os desafia. Ele fala: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Colossenses 3 e 4. Vejam, Paulo está preso por causa do Evangelho. Pelo motivo de sair proclamando o Evangelho de cidade em cidade, na região de Roma, na Itália, ali no Oriente Médio, enfim, Paulo está saindo para todos os cantos nas suas viagens missionárias e agora ele está preso porque ele estava anunciando o Evangelho. Foi por essa razão. Mas mesmo preso e impedido de sair, limitado na sua questão geográfica, Paulo pede para que a igreja ore em seu favor para que Deus abra portas de oportunidade para que ele possa falar do Evangelho. Pensando nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, de pandemia, houve ocasiões em que aí em Paulo Afonso, aqui em Campinas, em São Paulo, e em todo o Brasil, em todo o mundo, nós tivemos e temos tido muitas restrições de acesso às pessoas. Tivemos momento em que nem sair de casa era aconselhável. Agora estamos em momento em que nós temos um pouquinho mais de liberdade de irmos aos lugares com bastantes restrições e protocolos a serem obedecidos. E, apesar disso, como nós podemos criar e aproveitarmos oportunidades de proclamarmos o Evangelho em situações com bastante limitação de relacionamentos interpessoais?
Talvez alguns estão trabalhando de casa e nem estão encontrando seus amigos de trabalho. Aqueles que estão estudando de casa e não podendo ir até a escola. Quando vamos a uma loja, um supermercado, o limite de pessoas ali normalmente é pequeno. Então nossos relacionamentos e nosso contato com as pessoas diminuíram muito. E a pergunta é, como nessa situação, nessa nova situação, nós podemos mesmo assim aproveitarmos as oportunidades e anunciar o Evangelho? Um grande desafio para nós nessa nova situação. Mesmo vocês aí, assim como nós aqui, as restrições de se reunirem, de estarem juntos como igreja, que desafio! Então, as oportunidades aparecem e estão diante de nós. E eu gostaria de desafiá-lo e despertá-lo a pensar como, mesmo nessa situação, você pode aproveitar oportunidades de proclamar o Evangelho. O próximo texto está em 2 Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 12. Paulo fala o seguinte: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Interessante, Paulo usa a expressão que nós até conhecemos, a ideia de ter uma porta aberta ou uma oportunidade. E aqui ele está falando que ele percebeu Deus abrindo uma porta ou dando a ele a oportunidade de proclamação do Evangelho. Então, pode ser que mesmo nessa situação de pandemia você tenha que ir ao supermercado. E talvez lá, na hora de pagar as suas compras, perceba se não há ali, num contato com o caixa, uma oportunidade de falar de esperança, de perdão, quando o assunto é desespero, medo, vacina, coronavírus, problemas da vida. Talvez mesmo nessa situação você tenha que ir a um médico, a um posto de saúde. Ali talvez seja também, numa conversa, vai chover, não vai chover? Que situação estamos vivendo? Distanciamento e tal. E você pode falar que apesar de distanciamento social, há um Deus que é próximo de nós e nós podemos ter intimidade e comunhão com Ele, sem riscos. E Ele pode curar o nosso pior vírus, que é o vírus que contaminou toda a raça humana, e que é o pecado, e por causa do pecado a morte. Mas em Jesus nós temos a vacinação, entre aspas, ou seja, seu sangue, sua morte, seu sacrifício, traz a nós perdão e salvação. Talvez no posto de gasolina, abastecendo o carro, você tenha algum contato, na padaria, ou seja, no seu dia a dia, peça a Deus para você ter a percepção de ver portas abertas, de observar oportunidades de falar do Evangelho às pessoas. Para um parente, para um amigo. Talvez você possa mandar uma mensagem pelo celular, pelo WhatsApp. Talvez você possa fazer um telefonema e orar por alguém, amigo, familiar, colega de escola. E uma oração, normalmente as pessoas não rejeitam. Então, de alguma maneira, você pode encontrar ou criar oportunidades para a proclamação do Evangelho. Conversando com o Zambelli e pensando nesse desafio de falar sobre proclamação, anunciar, compartilhar o Evangelho, compartilhar a sua fé, nós pensamos em alguma coisa prática para vocês fazerem e participarem aí. Eu vou falar um pouquinho, mas o Zambelli presencialmente pode dar orientações mais claras para vocês. No começo do ano, nós enviamos aí para a Igreja Fonte em Paulo Afonso uma remessa de livretos, de uns livros chamados devocionais Pão Diário.
É um livreto com uma mensagem diária para todos os dias do ano. E há alguns disponíveis aí. E eu quero fazer o seguinte desafio para vocês. O Zambelli vai disponibilizar a quantidade que nós temos para a maior parte de vocês aí, pelo menos um para cada família, ou se der, um para cada pessoa. Com esse devocional em mãos, eu queria que você orasse por oportunidades, por portas abertas, para que você compartilhe o Evangelho. E você vai presentear alguém, um amigo, um parente, um colega de trabalho, alguém no comércio que você se relaciona semanalmente. Você pode fazer um embrulho legal. Você garante à pessoa que você limpou esse livro com álcool gel, ele está sem contaminação. E você então pode oferecer, olha, aqui tem uma mensagem de esperança. Esse livro pode auxiliá-lo nas horas de dificuldade. E você pode encontrar aqui uma mensagem que aponta para o Senhor Jesus, aquele que traz salvação, perdão, vida eterna. Então eu encerro aqui meu tempo com vocês com esse desafio. Podem procurar o Zambelli ou qualquer um da equipe do Ministério da Liderança e da Igreja em Paulo Afonso. E vocês orem por isso. Orem por oportunidades, orem por pessoas, para entregar isso na mão de alguém. E quem sabe, daqui a alguns dias, algumas semanas, nós vamos ter boas notícias de pessoas que estão lendo, estão desfrutando dessa leitura. Uma pessoa aqui da igreja teve uma experiência bem interessante. Ele chegou na padaria para comprar os pães e a balconista falou, olha, eu estou lendo aquele livrinho que você me deu. E é interessante que, às vezes, quando eu leio, parece que aquela mensagem naquele dia foi escrita para mim. E, na verdade, o rapaz da igreja nem estava se lembrando, e ele perguntou, mas que livrinho? Do que você está falando? Ele falou, não, você veio aqui o ano passado, o começo desse ano, e me deu de presente um pão diário. E aquela moça não só recebeu o presente, mas ela está lendo. E ele perguntou, e você tem entendido quem é Jesus e o que ele tem feito? Ela falou, eu já sei o que Jesus fez por mim. Ou seja, ela está a um passo de realmente assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Um pão diário entregue para uma balconista na padaria tem feito a diferença na vida daquela pessoa. Que Deus os abençoe e você possa aproveitar as oportunidades de proclamar o Evangelho. Que Deus os abençoe, um bom final de domingo, uma boa semana.